lei orçamentária. Só que o município pode fazer o empréstimo direto? Não. Ele vai lá com o Banco Central, aí o Banco Central diz para ele aonde que ele vai pegar o empréstimo. Ó, você vai naquele banco ali e fala com fulano de tal e pega o empréstimo ali. É super controlado, gente. O Banco Central. O Banco Central. Então, o Banco Central, vamos dizer, como órgão independente, é ele que vai dizer para o município qual banco que ele vai fazer que tem a melhor taxa. Mas a ideia é essa. A ideia é que o município não negocie direto com o banco. Quem vai negociar é o Banco Central. Então, é uma operação independente, gente. A gente vê um pouco de independência. Porque você imagina só, os 5.600 municípios do país pegando empréstimo em qualquer banco. E ele vai verificar o quê? Antes disso aí, ele vai verificar se o município tem condições de pagar o empréstimo. Se o município tem condições de pagar o empréstimo. Porque, às vezes, o município quer pegar o empréstimo, mas não tem condições. Isso vale para qualquer cidade, para qualquer município de Oiapoque ou Cachoeira. Matou. Qualquer um. Vale para todos. E é engraçado, gente, que depois disso, o município de São Paulo, desde 2000, não faz empréstimo de curto prazo. Não teve mais. Eu não sei se não é mais vantagem ou ele conseguiu equacionar o problema das contas públicas. Sim, todo mundo é igualdade, exatamente. Ó, agora nem aqui está funcionando, hein? Então, olha só, gente, com relação ao aro, contratar aro em desacordo com a lei, cassação do mandato. Ou seja, se o prefeito chegar lá direto, vai querer contratar o aro, cassação do mandato. Não liquidação do empréstimo até o dia 10/12, detenção de 3 meses a 3 anos, perda do cargo, inabilitação para a função por 5 anos. Olha que coisa, hein? Então, não houve empréstimo de curto prazo no ano de 2013 e nem nos outros anos não está tendo empréstimo. Tá? Não é que o município não possa fazer, é que hoje complicou mais, né, para fazer o empréstimo. Garantias. O que acontece aqui? A lei de responsabilidade, ela dá um limite para o município dar de garantia quando ele faz empréstimo. Por exemplo, a Coab. A Coab, ela vai construir casas. Aí a Coab, para construir as casas, ela precisa pegar um empréstimo no banco, tá certo? Ela precisa pegar um dinheiro para construir prédios, construir casas populares, sei lá. O que acontece? Esse empréstimo tem que ser dado, ter garantias. As garantias, quem que vai dar? A Coab? Não, o município de São Paulo que dá as garantias que ela vai pagar essa dívida. Agora, a garantia pode ser ICMS, IPVA, IPTU e tal, mas não pode ultrapassar 22% da receita corrente líquida. É o máximo que o município pode dar em garantia. E exigirá o oferecimento de uma contragarantia em valor igual ou superior ao que foi dado. Quer dizer, você dá uma garantia X, e se eu não pagar com aquela garantia, eu estou dando uma outra garantia aqui, uma contragarantia. E deve ser comprovada por uma certidão do respectivo Tribunal de Contas. Olha só, gente. Então, hoje, o município, para fazer a Coab, um exemplo da Coab, para poder fazer um prédio, alguma coisa assim, ela vai pegar um empréstimo no banco, o banco vai pedir uma garantia desse pagamento, né? Quem que vai dar a garantia? O município. O município pode dar uma garantia ilimitada? Não. Até 22% no máximo da sua receita corrente líquida. O banco, ele vai olhar quanto que é a receita corrente líquida, porque está publicada no Diário Oficial. Outra coisa, quem vai amarrar isso daí também é o Tribunal de Contas, ou seja, o Tribunal de Contas vai ter que dar uma certidão dizendo que o município tem condições de dar aquela garantia, porque a garantia, gente, é um comprovante de que se a Coab não pagar, quem vai pagar é o município. Então, como é que está hoje, dentro do município, essa parte aí? Avais concedidos à Coab, 90 milhões, a RCL de 2013, 34, qual que é o percentual? 0,00
26%, olha aí. Pouquíssimo. A União só ainda é avarista nessa situação? Não. Só o município. Só o município. Não. Pode, desde que o limite seja até 22%. Você pode fazer, por exemplo, a Coab, a Embi. Vai somado tudo, não pode ultrapassar 22%. 22%. Tá? É esse que é a coisa. Como assim? Não. Não, se o município, por exemplo, o município hoje, a Secretaria da Saúde, precisa de recurso, é interno, é do município mesmo. Agora, estou falando quando a Coab vai fazer, a Coab, que é uma empresa, uma sociedade de economia mista, vai lá fazer um empréstimo com o banco para fazer uma... Porque qual que é o objetivo da Coab? Ela tem um objetivo. A construção de casas populares, a construção disso, a construção daquilo, tem um objetivo. Se ela vai pegar um empréstimo para fazer isso aí, o metrô, por exemplo, o metrô não é uma empresa privada, não é uma empresa pública, ela vai pegar empréstimos para fazer uma nova linha do metrô. Esse empréstimo que ela vai pegar, o metrô de São Paulo vai pegar, alguém vai ter que dar uma garantia. Quem vai dar garantia? O Estado de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo vai poder dar quanto de garantia? Até 22% da sua receita corrente líquida. É assim que funciona, para todo mundo. Tá? Conceder garantia em desacordo com a lei. Conceder garantia sem oferecimento de uma contra-garantia, detenção de 3 meses a 1 ano. Gente, por incrível que pareça, antes da lei, as garantias, elas eram maiores que 22%. Olha como é que está a garantia hoje. Fala, quem que levantou o braço aí? Então, vamos lá. Despesas com pessoal. Uma outra coisa interessante aqui da lei. O que é despesa com pessoal? O que é considerado despesa com pessoal? Ativos, inativos e pensionistas. Entra como despesa com pessoal. Subsídio, salário família, contribuição ao PASEP, obrigações patronal e mão de obra terceirizada. Então, o que está acontecendo hoje, isso é uma coisa que vinha acontecendo, é assim. Olha que interessante. O que é a mão de obra terceirizada? O que seria essa mão de obra terceirizada? É uma exploração, né? A pergunta é, quando a mão de obra terceirizada deve ser considerada para efeitos de pessoal? Quando? Está escrito na apostila de vocês aí. Se vocês lerem, vocês vão ver. Alguém trouxe? Não, ninguém trouxe. Acontece o seguinte, gente, ó. Hoje, vou falar uma coisa para vocês que está acontecendo desde 2000, exatamente. Não, é assim. Olha só, tem cargo semelhante no plano? O que acontece é assim, existe uma tendência de enxugamento da máquina pública pela lei de responsabilidade fiscal. Qual que é a tendência de enxugamento? É o seguinte, as carreiras operacionais, elas não seriam mais concursadas, elas seriam terceirizadas. Então, por exemplo, trabalhos repetitivos dentro da administração, você não iria fazer um concurso, você iria fazer um contrato com essas empresas, para essas empresas fazerem o serviço. Tá? Então, a tendência é a seguinte, gente, isso aí é lei de responsabilidade, não sou eu, hein? A lei de responsabilidade. O que ela fala? Ela fala o seguinte, os concursos públicos vão ser para as carreiras, vamos dizer assim, as carreiras de nível superior, praticamente, vão ter coisa. Nível médio e nível operacional, a lei de responsabilidade quer que você terceirize isso para o setor privado. Ou seja, a administração pública faça contratos. Se a administração pública fizer contratos com a administração privada, e esses cargos não estiverem dentro do plano de cargos e salários da prefeitura ou do Estado, eles não vão ser considerados despesa com pessoal. Mas se eles estiverem dentro do plano de cargos e você tiver pessoal concursado, e mesmo assim eu contratar por fora, você tem que considerar como mão de obra. Exemplo, vamos colocar aqui coleta de lixo.
A coleta de lixo no município de São Paulo, ela é feita por funcionário público? Não, por empresa terceirizada. Pergunta é, esse cargo, coletor de lixo, limpador de rua, sei lá como é que chama, ele está no plano de cargos e salário da prefeitura? Não. A prefeitura fez um novo plano de cargos e tirou essa carreira. Então, essa carreira, saindo fora do plano de cargos, ela não entra como despesa com o pessoal. Mas, se ela estiver dentro do plano de cargos, ela é considerada como despesa com o pessoal. Então, o que interessa para o município hoje? O município interessa o seguinte, eu ter o menor enxugamento dentro do meu plano de cargos e terceirizar o maior número de funcionários. Se eu terceirizar os funcionários, esses funcionários não entram como despesas com pessoal. Essa que é a ideia. Também, exatamente. Também. Muito bom. Contratação a serviços de terceiro. Serviços de terceiros, pessoas físicas e pessoas não entram como despesa com o pessoal. Exatamente. Não, eu não posso falar por que ele não ganha bem. Eu já vi, eu vi que a prefeitura não estava muito boa, caí fora. Agora, eu acho o seguinte, eu acho que quando você entra num lugar, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, você entrou, você tem que ganhar bem, para você justamente evitar de você sair de lá e ir para trabalhar em outro lugar, né, que não tem, por que você, né? Então, o que acontece aqui, gente, ó, a pergunta é, tem cargo semelhante no quadro? Se tiver cargo semelhante, ele entra como despesa com pessoal. Então, agora, quais são os limites? Todo mundo entendeu aqui? Aí não vai ter pergunta nenhuma no final, vai ser uma maravilha. Que beleza, né? É a dívida, né? Pulou a despesa com o pessoal lá, hein? Ó, então, mão de obra, ela existe uma classificação lá no orçamento que é exclusiva, ó. Outras despesas de pessoal decorrentes do contrato de terceirização. Se por acaso você tiver um contrato de terceirização, que nem eu falei para vocês, que ele consta do quadro, ele é obrigado a entrar como despesa com o pessoal. Se não, ele não entra como despesa com o pessoal. Então, hoje, para o município, é interessante ele ter o quadro mais enxuto possível, porque ele contrata terceirizado e não contrata como pessoal, como ela disse mesmo, que de repente evita do inchaço dos institutos de previdência do município e do estado, os encargos. OS vai entrar na mesma linha. Esse contrato com a OS, segundo garrafa de água aqui. Tem mais duas aí. Até o final eu venço essas duas aí. Depois eu entro no volume morto, já está acabando. Outro dia perguntaram para mim assim, o professor, só toma, não sai essa água? Água de reuso. Então, aquele código lá. Só entra. Ó. OS não. OS não faz. Ó. O que exclui com a despesa com o pessoal? Vale auxílio refeição, vale auxílio transporte, auxílio funeral, indenização. Por quê? Esses gastos aí não têm características salarial, tá? São considerados indenizatórios, isso aí não entra como benefício, isso. Não entra como salário. Então, gente, para a gente ter uma ideia de como é que é isso aqui. Eu lembro que o meu irmão tem muita raiva, né? Pelo menos tinha, né? Agora acho que já ficou mais tranquilo, passou. Da lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal, vocês vão ver aqui que ela dá uns limites, tem limites.
para o Estado, limite para o Tribunal de Justiça, limite para... E ele passou para um concurso para oficial de justiça. E quando ele passou lá em 2001, 2002, ele não pôde entrar no Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça estava acima do limite. Então, o Tribunal de Justiça fez o concurso, ele entrou, ele passou no concurso, né, e não pôde entrar, por quê? Porque o Tribunal de Justiça estava acima do limite permitido por lei. Então, o que aconteceu? Naquele momento, em 2000, quando saiu a lei de responsabilidade fiscal, ela deu o limite e ela não quis saber. Ela falou, município, você tem que se enquadrar, não quero saber. E o tribunal sofreu muito para se enquadrar nesse negócio aí. Então, muita gente teve que sair do tribunal. Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso aqui. Por exemplo, alguém tem ideia do gasto do executivo municipal? O que é o executivo municipal? Quem é o executivo municipal? Isso, o prefeito e as secretarias. O prefeito, as secretarias e mais as autarquias, as fundações e as empresas, quanto que elas podem gastar com o pessoal? O que vocês acham? Não vai nem chutar? 54%. Muito bom, hein? Ó. Não está tá arriscado já? O que é isso? Você está vendo aí, pô? Eu passei a apostila dele já com o limite. Passei o gabarito para ele. Não, mas ele é corintiano, ele merece o gabarito. Corintiano merece o gabarito. Ó. Os outros não acertaram. Os outros não acertaram. Não. Mas ninguém tinha gabarito. Então, assim, depois vão bater em mim aqui. Pô, mas deram o gabarito para ele. O que acontece aqui, gente? Olha que interessante. É interessante assim. Quando a gente fala do município, o município você tem o executivo municipal, que é o prefeito, mais as secretarias, e aí você junta o limite dele com as fundações e as autarquias, tá? E as empresas estatais dependentes, se por acaso houver, você junta esse limite. Só pode gastar até 54% da RCL. Aí você tem o Tribunal de Contas e a Câmara Municipal. Tribunal de Contas e Câmara Municipal pode gastar até 6%. Pô, mas o Tribunal de Contas gastar até 6% é muita coisa. Só que assim, quando foi em 2000, foi feito um cálculo para quanto que o Tribunal e a Câmara gastava em relação a isso. E não deu 6%, acho que deu 1%, 1, alguma coisa, que eu vou mostrar aqui para vocês. É um percentual bem menor. Então, o município pode gastar até 54%, e a Câmara e o Tribunal juntos até 6%. No total, o município de São Paulo pode gastar até 60%. Agora, a prefeitura está gastando 55%. Ela pode usar uma parte do limite da Câmara e do Tribunal? Não. O limite é exclusivo dela. Se ela estiver gastando acima, é ela que tem que diminuir. Se o Tribunal e a Câmara estiverem gastando acima, é eles que têm que diminuírem. Então, olha só. Como é que funciona isso aqui? Né? No caso federal, olha só, o Legislativo, incluindo o TCU, 2,5%. O Judiciário, 6%. Executivo Municipal, o Executivo Federal, 40,9%. E o Ministério Público, 0,6%. Ou seja, a União pode gastar até 50% da RCL. Vocês vejam que o limite ele é dividido. Cada um tem o seu limite. Ou seja, não é aquela coisa, tem que limite bruto. Não, cada um tem o seu limite. No caso estadual, o limite é 60%. 3% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Estado. Judiciário, 6%. Executivo, 49%. E o Ministério Público, 2%. O total de 60% da RCL. Fale.
Eu acho que, exatamente, o legislador, quando ele estava fazendo a lei de responsabilidade fiscal, ele deve ter pego mais ou menos uma base, feito um cálculo, e ele chegou nisso aqui porque a própria lei já dá esses limites. É isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, ele já dá. Não foi criado assim depois, mas ele deve ter sido com base no que mais ou menos na média dos estados, do município que havia. O legislativo, incluindo o Tribunal de Contas, quando houver, 6%, e o executivo, 54%. Aonde não tem Tribunal de Contas? Não interessa, o executivo é 54%, ponto. Gente, isso daqui, você tinha na época, vocês devem lembrar disso, municípios tal, que tinham 80%, 90% da receita era gasto com folha de pagamento. Folha de pagamento. O judiciário, acabei de falar para vocês aqui, fez um concurso e não pegou o pessoal porque estava praticamente só pagando folha de pagamento. Então, hoje não pode fazer isso. Hoje, o limite, tem um limite estabelecido, ou seja, você só pode gastar até 54%, ponto. O limite, qual que era o gasto dele? 92%. Não sobrava nada para investir. Como é que você vai investir alguma coisa na cidade? Pagar, pelo menos, a manutenção da escola, a manutenção dos hospitais. Por isso, gente, que a lei de responsabilidade ela foi uma cartilha de conduta para o administrador. E hoje, vocês vão perceber aqui, quanto está gastando o município de São Paulo. Oi? Licitação? Não, mas aí... Não, mas só para você ter uma ideia, você vai ver aqui uma coisa, olha só. Olha só, gente, espera aí. Antes de vocês terem uma conclusão, eu quero mostrar para vocês como é que está a situação no município de São Paulo. Ó, o Legislativo, olha só. O Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas, quando houver... Não, mas eu não estou. Eu estou o laser. Ó. É que está uma luzinha bem pequenininha, é o lazer. Né? 6%. Ó, está aqui, ó. É que está tão pequenininho, né? Tem coisa que é tão pequena que nem aparece, né? Tá bom, não vou apagar a luz, vocês vão dormir, pô. Espera aí. Mas por falar em dormir, não tem problema nenhum se dormirem também, viu, gente? Porque assim, uma vez eu estava dando um curso lá na escola e teve lá uma senhora que ela dormiu. E ela dormia com um sorriso assim, mas bonito pra caramba. E quando acabou a minha aula, ela foi a pessoa que mais bateu palma. Aí eu fiquei na dúvida, falei, será que ela está ouvindo? Ou será que é? Aí eu falei, nossa, a partir dali eu não briguei com mais ninguém. Eu falei, desde que bata a palma no final bem forte. Porque o funcionário público, quem é funcionário público aqui, e eu também sou, e a gente vai adquirindo com o tempo uma técnica. Eu tinha um amigo meu que trabalhava comigo, que ele tinha uma técnica de analisar processo. Gente, que ele mudava a página, porque normalmente você dorme assim, né? E ele tinha um time que ele fazia assim, ó. Aí você olhava para ele e falava, será que ele está dormindo ou está acordado? Aí você chamava o nome dele, né? Aí ele fazia assim, o que foi? Não sei o quê. Mas você viu que eu estava falando? Não, eu estava prestando atenção no processo aqui, não sei o quê e tal. A pessoa vai adquirindo uma técnica com o tempo, que é brincadeira, né? Mas faz parte. Se vocês também ficarem assim, a gente olha para a pessoa e fala, será que ela está dormindo ou está acordada, né? Você já não sabe mais, que a pessoa vai com o tempo adquirindo uma técnica. Tinha um amigo meu, que a gente estava fazendo auditoria cantada. A gente estava lá na sala da Secretaria de Finanças, fazendo uma análise no balanço lá, não sei o que e tal, e tinha um outro colega conferindo conferindo um balanço. Aí fazia auditoria cantada. Como que é a auditoria cantada? O cara lia 6.450, o outro confere, 3.852, confere, 7.520, confere. Aquele sol à tarde, a gente ouvindo aquilo lá o tempo inteiro, né? Confere. Aí chegou uma hora que o cara falou 6.540. Aí faltou o confere, né?
Aí eu falei, caramba, a gente está trabalhando aqui, olhou, o cara que falava confere estava dormindo. Então, aí a gente tirou um sarro, né, brincamos, não sei o que e tal, tudo mais, né? Aí o que aconteceu? Aí continuou lá, né? 6.443, confere. 7.220, confere. 5.000, não sei o quê. Aí, de repente, parou os dois. Aí eu estava lá trabalhando, aí fiquei esperando. Falei, daqui a pouquinho eles vão falar de novo, né? Aí, quando eu olhei, estavam os dois. Dormiu o que estava falando e o confere. Bateu, hein? No final bateu as contas, hein? Bateu direitinho. Eu acho que era ovelha. Ó, vamos lá. Tribunal 1,76. Olha quanto o tribunal. O limite do tribunal é 1,76 junto com. E a Câmara 4,24. Tá? Como é que está hoje, em 2013? Olha só. O Executivo está gastando 33% de um limite de 54%. E o Legislativo, 1,38% de um limite de 6%. Então, hoje, gente, nós estamos... aí é por isso... Não, é por isso que eu estou falando para vocês que vocês têm que conhecer isso para vocês poderem criticar. Pô, mas espera um pouquinho, está gastando só isso? Poderia gastar mais? Poderia. Tem limite para gastar. Então, uma desculpa, por exemplo, do prefeito de São Paulo ou de outros municípios, que vocês deveriam conhecer, é isso. Qual é o limite de gasto? É 54%. Quanto você está gastando? Tanto. Então, não poderia gastar mais? É. Pois não. Hã? Já sabe o que acontece, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos bem abaixo do limite. Ou seja, o município pode gastar até 54%, o executivo, e ele está gastando 33,63%. Agora, isso é bom ou ruim? Não sei. O colega está falando ali, né? Não contrata funcionário, não sei o quê, quer dizer. Então, aí, cada um tira a sua própria conclusão, né? Não, o limite foi colocado. Agora, quem vai dar o aumento é a prefeitura. Oi? É o prefeito. É o prefeito que é o... Oi? É. Por outro lado. Por isso que você tem, por isso que é uma discussão. Não, não, o judiciário aqui no município não tem, né? É Estado. A procuradoria está dentro do município. Está no executivo. Não, não. A procuradoria do município entra no executivo. Entra no executivo. Ah, porque eu errei. Por que eu não somei? Porque eu errei. Então pode fazer a conta aí, ó. Ele já achou o óleo aqui, hein? Esse cara é bom. Descobriu quem dormiu, né? É, mas é minha secretária, já foi mandada embora, viu, gente? Sim. Sempre, o limite dele é até 54%. Se ele quiser dar um aumento, agora eu vou dar um aumento salarial para a turma, é problema dele. Oi? Então, não, tudo isso daí tem que pensar, né? Por isso que tudo tem que ser, por isso que eu falo, gente, porque a primeira coisa é planejamento. Ninguém entra, é. Mas é o planejamento, você tem que ter o planejamento, por isso que eu falo, planejamento, equilíbrio e transparência. Nós estamos fazendo aqui a transparência, nós estamos mostrando aquilo lá. Agora, cabe críticas, cabe opinião, sugestão? Cabe, eu acho que a sociedade tem que participar disso daí. Sim, do quê? Do balanço? Isso aí que eu estou mostrando aqui? Sim, isso aqui está no relatório das contas de 2013. Vocês têm que conhecer, vocês pegaram
a lei de transparência? Vocês conhecem a lei de transparência? Ora na lei de transparência lá, gente. Isso daí é uma coisa, uma informação que tem que estar no site do tribunal, tem que estar no site da prefeitura. E se a prefeitura e o tribunal não colocar essas informações, vocês devem cobrar. Escuta, tribunal, essa informação não está lá. É o papel da pessoa, tem que cobrar. É isso que tem que acontecer. O nosso grande problema é o seguinte, nós temos várias leis, só que ninguém vai atrás para pedir o cumprimento daquilo lá. Então, tem que cobrar. Outro dia um colega falou assim, pô, mas eu procurei lá 2012 e não estava lá. Eu falei, ó, manda um ofício para o tribunal, liga para o tribunal e cobra. Ele cobrou e puseram lá. Então, se você, o que acontece? É entrar com uma ação. Vamos lá. Então, a receita de 2013, 34 bilhões, né? Vamos continuar aqui. Se, por exemplo, falta 5% para chegar no limite, tá? São vedados concessão de reajuste a qualquer título, criação de cargos ou assemelhados, digamos que o município está lá com 49. Admissão a qualquer título e contratação de horas extras. Se o município tiver com 49%, está chegando 5% para chegar no limite. E se ele ultrapassou o limite, reduzir pelo menos 20% dos cargos em comissão. O que são os cargos em comissão? Aqueles que são demissíveis ad nutum, que fala, né? Aqueles caras que entram na administração pública sem concurso. Então, se diminui até 20%. Exonerar os servidores que não estão usáveis, os caras que fizeram concurso, mas não pegaram estabilidade ainda. O servidor estável poderá perder o cargo, segundo o STF. Você vai tomando as medidas, reduz 20%. Ah, não deu certo? Você exonera o servidor não estável. Ah, não deu certo? O servidor estável pode perder o cargo. Ah, não deu certo? O ente não poderá receber transferências voluntárias e contratar a operação de crédito. Operação voluntária, sabe o que é operação voluntária, gente? Sabe o que é isso? Você não sabe o que é? Os municípios, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, quem é que faz o trabalho no município? É o município. O governo federal transfere o recurso para o município vai lá e constrói a casa. Mas é com recurso federal. Agora, isso daí é chamado de transferência voluntária. Por quê? Não é obrigatório pela Constituição. É uma transferência que a União faz para o município que ela quiser. Aí eu não quero construir casas populares em São Paulo, mas eu quero construir no Rio de Janeiro. Uma exposição, ela pode fazer isso? Pode, porque é voluntária. Então, ela faz um convênio. Agora, isso daí, o município não vai poder receber se ele estiver acima dos limites. É isso aí. Qualquer município pode receber transferência voluntária, desde que ele esteja atendendo à lei de responsabilidade fiscal. Não, o município adora isso daí, sabe por quê? A União ou o Estado. Hã? Por exemplo, Bolsa Família. Minha Casa Minha Vida. Uma construção de um viaduto no município. A construção de uma estrada. O município não tem dinheiro. Pô, nós estamos sem dinheiro. Eu recebi a transferência constitucional, eu arrecadei, mas eu estou sem grana. O que ela pode fazer? O que o município faz? Ele vai lá bater na porta da União. Se vocês que gostam de escutar a Hora do Brasil, que é muito gostoso, né? O governo federal transferiu para o município de Jequitinhonha o valor de R$70 mil, não sei o que lá, para a realização de obras. É isso. Por quê? A União, ela pode dizer que ela transferiu, fazer a propaganda. Agora, a constitucional, ela não pode falar nada, porque a constitucional é obrigatória. Agora, a outra, ela transfere para quem interessa. Por isso que fala transferência voluntária. Eu dou para quem eu quero. Esse negócio de dar para quem quer não é muito bom. Vamos mudar de... Fala. Quem mais perguntou aqui? Vamos continuar? Segue o enterro. Ó,
Continua transferindo. Deixar de ordenar ou promover a redução quando ultrapassar o limite. Multa de 30% dos vencimentos. Olha aí. É nulo o ato de aumento de despesa que não observe o artigo 16 ou 17, ou seja, para você fazer um aumento de despesa, que nem ela falou, o ano que vem vai ter concurso. O que o município tem que fazer para fazer esse concurso? Tem que ter planejamento, ele tem que constar isso aí na lei orçamentária, na LDO, se vocês olharem a LDO do município, vai ter que estar lá. Eu pretendo fazer um concurso para tal cargo, que vai ter o gasto de tanto. Isso aí vai ter que ser mostrado, porque é o impacto que vai dar nas contas públicas. Tem que estar dentro do 54 também. Limite do pessoal inativo e aumento nos 180 dias final do mandato. Por que limite do pessoal inativo? Porque, assim, hoje, antigamente, o pessoal inativo, ele recebia dos cofres do município. Hoje, não. É obrigado a transferir todos os inativos para o Instituto de Previdência. Então, quem tem que pagar o inativo é o Instituto de Previdência, e não é mais o município. Então, com isso, houve uma diminuição dentro do município. Tá? O aumento da despesa com o pessoal no último ano de mandato, pena de reclusão, ou seja, cadeia sem direito a ir para casa, de 1 a 4 anos. Tá? Agora, a pergunta é a seguinte, a questão é, o chefe do executivo deve deixar dinheiro em caixa no último ano de governo para pagar os empréstimos de longo prazo que ficarem abertos? Deve deixar ou não? Não, não deve deixar pelo seguinte, então, o empréstimo de longo prazo, quando a gente fala em empréstimo de longo prazo, vamos supor, eu peguei dinheiro do exterior para fazer uma construção aqui, que nem, por exemplo, fazer o Rodoanel. O Rodoanel, eu não tenho dinheiro para fazer o Rodoanel, então eu peguei um dinheiro emprestado para fazer isso daí. Isso aí eu vou pagar em 1 ano, 2 anos? Não, é um empréstimo a perder de vista. 30, 40, 50 anos. Eu vou deixar dinheiro em caixa para pagar esse empréstimo? Não, eu tenho que deixar o dinheiro para pagar a prestação que vence em janeiro. Então, nesse caso aqui, a resposta é não. Não precisa deixar dinheiro, tá? Você precisa deixar dinheiro para pagar as despesas que vencem logo em seguida, em janeiro, fevereiro, aí é obrigatório deixar. Agora, empréstimo de longo prazo, não, porque empréstimo de longo prazo tem todo um contrato em vigor. É a dívida consolidada, exatamente. Você não deixa. Porque a dívida consolidada, ela vai vencer em 30 anos, 40 anos, depende do contrato. Porque, na realidade, essas dívidas aí, gente, as pessoas que emprestam, quem empresta esse dinheiro já sabe, já empresta mesmo para a dívida de longo prazo, 30 anos, 30 e poucos anos. Agora, uma grande questão, restos a pagar. Você sabe o que é restos a pagar? Despesas. Isso. Exercício que fica para o outro exercício pagar. Despesas empenhadas, restos a pagar, são as despesas de um exercício e que não foram pagas naquele exercício. É uma coisa incorreta, ilegal, imoral? Não. Isso acontece normal, porque a administração pública ela é dinâmica. Você compra em janeiro, paga em fevereiro, você compra em março, paga em abril, e você compra em novembro, dezembro, e vai pagar em janeiro. Então, esse dinheiro que fica de um ano para o outro, esse valor a pagar que fica de um ano para o outro, ele muda de nome. Ele chama até dezembro, ele é chamado de empenhos a pagar. Em dezembro, ele vira restos a pagar. Então, os restos a pagar são os empenhos de um ano que não foram pagos até 31 de dezembro. Então, o que acontece? Esse resto a pagar, ele pode ficar de um ano para o outro? Pode. Agora, no último ano de governo, se você deixou uma dívida, o que você tem que deixar no caixa? Dinheiro para pagar a dívida, tá certo? Porque senão, pô, eu deixo a dívida e não deixo dinheiro. Tem que deixar dinheiro. Antes, o que acontecia? O governo fazia a dívida e não deixava o dinheiro para o outro pagar. Aí o outro entrava, o que acontecia? Ele tinha que pagar aquela dívida com o dinheiro do outro exercício. Então, o que acontece? Se eu fiz uma dívida em 2014 e ela ficou para pagar em 2015, qual é o dinheiro que tem que pagar aquela dívida? O dinheiro de 2014.
14. O que acontecia antes era o dinheiro de 2015 que pagava a dívida de 2014. Então, isso também mudou com a lei de responsabilidade fiscal. Então, o que diz o artigo 36? Consideram-se réis a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até 31 de dezembro. E ele distingue processadas das não processadas, ou seja, as que já foram liquidadas, já recebi a mercadoria, e as outras que eu ainda não recebi a mercadoria. Então, processadas é aquela que eu recebi a mercadoria, não processadas é aquela que eu não recebi a mercadoria. Então, qual que foi a inovação da lei, que a lei trouxe? Ela proíbe, nos 2 últimos quadrimestres do mandato, ou seja, a partir de abril, né, contrair obrigação de despesa sem disponibilidade de caixa, ou seja, você pode ter uma despesa feita? Pode, mas você precisa deixar dinheiro para pagar essa despesa, se ela, mesmo que ela seja um pouco maior do que o outro exercício. Vamos supor, o governo, no último ano de mandato, começa uma obra. Aí ele sabe que a obra não vai acabar até dezembro. Aí ele para a obra em dezembro e deixa para o outro prefeito. O que é obrigado a deixar em caixa? O dinheiro para terminar de construir aquela obra. Olha só, gente. Agora, tem limite? Não tem. Se o cara começou uma obra e não terminou, ele tem que deixar dinheiro. Agora, se ele começou a obra em março, por exemplo, é antes dos 2 quadrimestres? É. A obra vai sendo feita, vai sendo feita, vai sendo feita. Chegou em dezembro, venceu a prestação de dezembro e vai pagar em janeiro, ele deixa só o valor da prestação de dezembro, que vai vencer em janeiro. O outro continua pagando. O outro prefeito? Não, se ele deixou o dinheiro para terminar aquela obra, você tem um artigo, você tem um artigo você tem um artigo que é o artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz o seguinte: toda obra que for iniciada por um governo é obrigatório a continuidade pelo governo subsequente. Vamos dar o exemplo aqui, por exemplo, do VLP lá, o fura-fila, né? O VLP, ele mudou a conotação dele. Se lembra que quando saiu o PITA, ele estava só aquele esqueletão lá, ficou um tempão lá. Aí o que acontece? Mas não vamos fazer, não sei o que e tal. Foi obrigado a continuar a obra, tanto que a obra terminou. Pode não ter saído exatamente como foi o projeto, mas fizeram aquele negócio todo lá, existe um ônibus passando ali, terminaram o negócio. O Estado, a mesma coisa, também tem que seguir. É do Estado? O Estado tem que continuar. Então, por isso que vocês, gente, vocês têm que cutucar. É o povo que tem que falar. Para parar a avenida, eles não queriam que cortasse o terreno deles no meio, porque eles fizeram um prédio. Quando parou a avenida, eles deixaram o esqueleto. Hoje em dia, um cara desse merecia ser preso. Sim, eu acho que deve ter até um processo judicial, alguma coisa isso aí. Não, mas tem que brigar. Não acontece nada, tem que ir atrás. É por isso que a pessoa tem que conhecer isso aqui. Quando o povo conhece as coisas, o povo vai atrás e discute, a coisa muda, gente. Se vocês não conhecem, todo mundo manda, né? Vamos lá. Restos a pagar. Olha aqui, ó. Deixar restos a pagar sem disponibilidade em caixa. Reclusão de 1 a 4 anos. Próximo governo, se o próximo governo pegar o resto a pagar e não cancelar a diferença, detenção de 6 meses a 2 anos. Até o próximo governo também entra na dança. Como é que está aqui? Hoje, disponibilidade de 6 bilhões em 2013. A gente tinha, ó, em caixa 6 bilhões e devia 4.520. Nós tínhamos um saldo positivo ainda de 1.691. Gente, parece brincadeira, mas antes isso aí era negativo. Isso aí antes era negativo. Está aprendendo, né? Não, mas todos os anos... Gente, essa situação, ela vem acontecendo desde 2000. Essa situação de dinheiro em caixa, ela vem acontecendo desde 2000. De 2000, o que aconteceu? 2000, quando foi a lei de responsabilidade entrou, o
e colocou em cima, o que aconteceu? Tinha valores a mais. Tinha, que vinha de outros governos anteriores. O que o município fez? O município pegou toda aquela diferença, que ele foi obrigado, senão ele ia preso. Ele pegou aquela diferença e cancelou. Deu um rebu desgraçado. Que aí um monte de empresa entrou com uma ação na justiça, não sei o que e tal. Aí, o que aconteceu? Eles foram negociando esses valores com as empresas. E as empresas toparam a negociação. Então, os caras receberam menos até do que tinha, não sei o que e tal, que foi chamado na época de calote público. Ah, deu um calote, não sei o que e tal. 2000, no outro governo que veio depois de 2000, aconteceu a mesma coisa. No governo do Pita aconteceu, no governo da Mata também aconteceu. Depois que começou a situação a regular. Depois disso daí começou a situação a acertar. Mas o que aconteceu? Porque tinha muita diferença. E agora o município de São Paulo, de uns anos para cá, ele conseguiu acertar essa diferença e ele colocou essa parte nos eixos. Então, realmente conseguiu reduzir isso daí. Ou seja, hoje o município ele não faz mais dívida sem deixar dinheiro em caixa. Ele faz dívida deixando dinheiro em caixa. Positivo, isso aí foi uma coisa que melhorou bastante a administração. Foi. Nesse sentido, ela foi bastante positiva. Por isso que eu falo, é uma cartilha, que a gente deve usar em casa, né? Vai fazer dívida? Espera um pouquinho, quanto que eu posso usar de dívida? Ah, vou usar o limite da dívida, até 54% da minha receita. Você está ferrado. Vamos lá, ó. O Tribunal de Contas, o que acontece aqui no Tribunal de Contas? A Lei de Responsabilidade, lá no artigo 59, ele determina que o Tribunal de Contas tem que verificar algumas coisas, além de verificar a lei, ele tem que verificar o cumprimento de algumas coisas e fazer o alerta, se for o caso. Por exemplo, se perceber que o município não atingiu as metas estabelecidas na LDO, as metas, o Tribunal de Contas tem a obrigação de falar, por exemplo, superávit primário. Essa discussão que está tendo lá no governo federal, do superávit primário. Ah, o município de São Paulo não atingiu o superávit primário. O tribunal é obrigado a colocar um relatório falando sobre isso. Limites e condição para a realização de operação de crédito, inscrição de réis a pagar. Os cálculos dos limites das despesas com total com o pessoal de cada poder e órgão. Se der qualquer problema, nós temos que fazer relatório apartado só sobre isso. Medidas adotadas para o retorno da despesa com o pessoal do respectivo limite. Vamos supor que o município está acima do limite. Ele tomou aquelas providências que a gente falou, reduziu o pessoal, tirou o pessoal de estabilidade, ele conseguiu atingir a meta dele, o Tribunal de Contas é obrigado. Deixa eu fazer uma perguntinha. Pois não. Primeiro, lá, atingimento das metas estabelecidas pela LDO. Estamos vivendo isso hoje, agora, no governo federal, lá no Congresso. Depois os caras vão lá e mudam a lei, isso tem efeito retroativo? Quer dizer, isso é legal? Eu acho o seguinte, você não poderia, pela lei de responsabilidade, se você já colocou uma meta lá atrás, que ia fazer isso, você não pode mudar aquilo que foi feito, porque não dá para você chegar e falar, não, hoje o conceito é outro, o conceito já foi colocado, o conceito era aquele. Agora, Pode ser derrubada no Supremo. Então. pode, mas a partir do momento que você muda, se você mudar a coisa, de certa forma, do meu ponto de vista, você vai perder a credibilidade. Porque aí vai ficar aquela coisa assim, pô, mas você muda a lei? Vai valer para o próximo exercício, mas não para o exercício. E outra coisa, o que eles estão fazendo é uma contabilidade criativa. Eles estão tirando, por exemplo, investimento do PAC está saindo fora da conta. Então, um déficit está virando superávit. Que é uma maneira de falar, isso daqui eu não considero. Só que quem vê isso não é só nós, né? Isso aí está visto pelo mundo, né? O mundo sabe disso aí, né? Não, a questão é a seguinte, gente, ó. Se é a favor, eu sou contra, mas não é isso. Eu quero saber se é legal ou não.
Atenção, atenção, pessoal, um minuto só, um minuto só, um minuto só. O que a lei... Não, pode discordar, é lógico. Não, não. Pessoal, não, o que acontece é o seguinte, rapidamente aqui. Quando a gente faz o planejamento, por exemplo, o PPA, você fez o plano plurianual, eu fiz o planejamento no primeiro exercício do meu governo, que vai valer até o primeiro exercício do governo subsequente. 4 anos e pego o primeiro exercício do ano subsequente. Eu coloco ali as minhas metas que eu estou pretendendo, isso LDO, PPA. Estou fazendo PPA, aquilo que eu pretendo fazer e o dinheiro que eu pretendo ter para fazer aquilo, meu planejamento. Depois disso, eu vou fazer a minha lei de diretriz anual, orçamentária anualmente. Eu faço a minha LDO anualmente, todo mundo sabe disso. A minha LDO, de certa forma, ela é traçada quando? Num exercício anterior. É um planejamento que o governo faz. Então, o governo faz esse planejamento, por exemplo, ele tem que enviar até abril do ano anterior. É um planejamento. Olha, eu pretendo fazer isso. O que eu acho? Tecnicamente, independente de governo americano, eu acho assim. Eu acho que o Brasil, ele tinha que chegar e fazer assim, não é só federal, municipal, estadual, todos. Você fez uma LDO, eu não consegui atingir as metas, eu mostro e falo o porquê que eu não consegui atingir as metas. Olha, eu errei, eu deveria ter colocado isso, e dá uma explicação. Porque é isso que é o importante no planejamento. Se você não... E você quer pegar credibilidade. Você não arrumou, você não conseguiu atingir esse ano, o ano que vem eu vou mudar até eu conseguir chegar na minha perfeição. É isso que é importante, que eu acho, meu ponto de vista. Agora, tem outras coisas e outros interesses no meio. Agora, o que a gente tecnicamente pensa é isso. Quando a gente faz ali, ó, o artigo 59, o Tribunal de Contas, ele vai verificar o atingimento de metas, o que ele vai dizer lá? O TCU vai dizer quando do momento. O TCU vai falar, a Administração Pública Federal não atingiu as metas traçadas no plano. É isso. É lógico, você mudou, mas o ideal, gente, planejamento é isso. Você vai acertar no planejamento 100%? Não. Você erra, a gente erra. A gente faz o planejamento e a coisa muda da noite para o dia, acontece uma série de coisas. Agora, você tem que chegar depois e explicar o porquê que mudou. É esse que é a ideia básica, é isso que eu falo, independente de governo. O que a gente tem que tentar acertar é no planejamento. Agora, se errou o planejamento, a gente diz que errou, acabou. E vou tentar acertar no próximo. Isenção, um corpo técnico. Essa é a ideia geral, gente, independente do plano. Se a gente pegar, por exemplo, o orçamento de São Paulo, vocês não acreditam. Se vocês forem olhar, eu não trouxe para vocês aqui, mas se vocês forem confrontar, vocês vão ver que a arrecadação de São Paulo, ela praticamente bate. Ela bate. Ou seja, o município de São Paulo planeja arrecadar X e praticamente ele arrecada aquilo que ele planejou. É difícil? É difícil. Mas é legal porque você persegue aquela meta que você traçou. Pô, eu tracei de arrecadar 50 bilhões. Como é que eu vou fazer isso? Você tem que fazer um planejamento e realmente executar aquilo, que não é fácil. Mas posso fazer uma colocação? Pois não. O município de São Paulo ou o Estado, ele pode recorrer ao governo federal para fazer um investimento. A União não tem a quem recorrer. Então, por exemplo, nós vamos ter 7 bilhões de investimento no próximo ano. Desses 7 bilhões, 4 bilhões vem do governo federal. Se o governo federal tem que fazer investimento para construir hidrelétrica, ferrovia e tal, ele só pode pegar empréstimo dos organismos. Não, mas você coloca isso no planejamento. Mas eu estou falando, você tem que colocar isso. Eu não estou falando mal do governo federal, pelo amor de Deus. O que eu estou falando é que o planejamento tem que ser mais próximo da realidade. Se eu não vou conseguir aquilo, eu não posso colocar aquilo. É isso que eu estou falando. Se você faz o seu planejamento, você tem que tentar acertar no seu planejamento.
Se você já sabe que você não pode recorrer, você já coloca isso no planejamento. Hã? Vai para a rua. Vamos continuar? Deixa eu. O colega está fazendo uma pergunta. Pois não, pois não. Sobre o papel de fiscalização do Tribunal de Contas, Ah, estruturalmente, ele é um poder híbrido que é subordinado ao legislativo. sim, sim. Não é subordinado. Segundo a Constituição, artigo 70, é órgão de auxílio do legislativo. Minha pergunta é o seguinte, com relação à fiscalização do Tribunal de Contas, seja municipal, federal ou estadual. Primeiro, tempos em tempos sai uma discussão de extinção do Tribunal de Contas do município. Sim, sim. Segundo, por que os outros estados, os outros municípios não criam seu próprio Tribunal de Contas? Eu só queria entender. É vedado. A Constituição de 88 vedou a criação de novos tribunais. Quem já tinha, tinha. Artigo 31 da Constituição. Quem já tinha, tem. Não tem mais. Você acha que não gera uma certa promiscuidade entre a aprovação das contas do prefeito? Não, mas aí eu não posso falar nada sobre isso. Agora, acontece o seguinte, quem aprova as contas... Gente, uma coisa para deixar clara aqui. Quem aprova as contas ou desaprova as contas é o legislativo, é a Câmara Municipal. O tribunal, ele dá um parecer nas contas. Então, ele diz assim, olha, as contas parecem estar regulares. E manda aqui, a parte técnica, e manda aqui para o legislativo. O legislativo, ele pode derrubar o parecer do tribunal? Pode. Por quanto? 2/3 do legislativo. Se o legislativo tiver 2/3 contrário, o legislativo pode derrubar. Sim. Então pode acontecer isso. Uma vez perguntaram para mim, um vereador daqui falou, pô, mas o tribunal aprovou as contas. Eu falei, não, o tribunal não aprovou as contas, o tribunal deu um parecer. Quem aprova a conta são vocês. Então pode mudar? Pode mudar, desde que tenha 2/3 do legislativo. Então, no final, quem tem o comando é o legislativo. Segue o enterro. Vamos lá. Que mais? Então é isso. Não. Artigo 59. Providências tomadas para a recondução do montante da dívida consolidada. Isso aí está sendo falado todo mês em relatório. Destinação de recursos obtidos com a venda de imóveis. Hoje, se o município vender um ativo dele, ou seja, vender um carro, vender um prédio, alguma coisa, essa venda desse bem só pode ser usada para duas coisas, ou pagamento da dívida, ou para a compra de outro ativo. Ou seja, não pode gastar dinheiro de um bem para pagar pessoal, pagar despesa de material de consumo, não pode. Você tem que gastar dinheiro de um bem, tem que comprar outro bem. Ou pagar dívida. Cumprimento dos limites de gastos total do legislativo, está na Constituição, o tribunal tem que verificar se o legislativo está dentro do gasto, e o produto final, parecer conclusivo, sobre as contas no prazo de 60 dias do recebimento. Então, hoje, o município, ele tem um prazo para entregar o balanço até 31 de março de cada ano. Então, até 31 de março de 2014, ele vai ter que entregar, 15, ele vai ter que entregar as contas de 2014. Aí o tribunal, no nosso caso, como diz a lei orgânica, diz 90, então a gente segue a lei orgânica. Tem 90 dias para dar o parecer nas contas. Vem para aqui, para a Câmara, e a Câmara vai dizer se ela é regular ou não. Tá? Transparência. Lá diz o artigo 48, incentiva a participação popular. Hoje, gente, é obrigatório. Não existe como fazer um planejamento público, mostrar a conta, se você não tiver a participação popular. Então, isso aí é publicado em diário oficial, na internet, em jornais, chamando o pessoal para participar da prestação de contas e da elaboração do planejamento. Aqui em São Paulo está proibido outdoor na rua. Mas não sei aqui se alguém mora em São Bernardo do Campo, por exemplo, Diadema, Osasco. Vocês já viram que tem outdoor
dizendo, chamando o pessoal para participar venha participar na Câmara Municipal da discussão das contas públicas, não sei o que lá. Esse é o momento que tem. Lá em São Bernardo acontece muito isso, Diadema, Guarulhos. Oi? Aqui também? Mas aonde? No metrô? No metrô. Deveria. Então, é isso que tem que fazer. A população tem que cobrar. Escuta, vocês não estão fazendo corretamente o incentivo à participação popular, avisando junto do pessoal da periferia. Está faltando isso, talvez, então. Não, mas tá bom, o enterro está indo no horário. O último enterro tem que sair até às 5, né? Não pode passar das 5 horas. Realização de audiências públicas. Então é isso, participação popular para realização de audiência pública. Disponibilização das contas para consulta. Tem que disponibilizar contas para consulta na Câmara e no Tribunal de Contas. Então a gente, pessoal, tem que começar a exatamente isso. A senhora está perfeita. A população periférica não está tendo acesso à informação, tem que mandar também que lá de uma forma de comunicação. Hoje, por exemplo, no Nordeste, para vocês terem uma ideia, você sabe o que o pessoal faz lá no Nordeste? Revista de literatura de cordel, chamando o pessoal e ensinando lei de responsabilidade fiscal através de literatura de cordel. Atinge o objetivo? Atinge, porque o cara gosta de ler lá uma literatura de cordel, está acostumado e o cara lê uma revista em quadrinho, fotonovela, o que for, para atingir o público. Não é? Para atingir, essa é a ideia, que o público participe, o cidadão participe desse. Hoje essa disponibilização está na internet? Internet, sim. Internet, diário oficial. Mas, como disse a senhora ali, quem é que tem acesso à internet? Será que todo mundo tem acesso à internet? Não tem, não tem. É. Já é um programa. Algumas pessoas têm. E vi. Ó, gente, ó, olha só, os municípios que descumpriram a lei de responsabilidade não enviando os seus balanços de suas contas ao Tesouro até o prazo previsto em 34, quase dobrou de 2000 para 2001. O número passou de 198 para 380. No levantamento do governo, 74 municípios são residentes, nunca entregaram os seus balanços. Esses municípios e aqueles que esqueceram de relatar as contas de 2000 estão impedidos de contratar empréstimos e de receber transferências voluntárias. Até 2000, 2001, saíam essas notícias. Hoje o pessoal não está fazendo mais notícias disso daqui. Mas o que acontece, pelo que a gente tem levantado, diminuiu muito o número de inadimplentes. Por quê? Porque a lei está muito rígida. O cara pode até não ter sido preso, mas ele está sofrendo um processo judicial. E o processo judicial para o candidato é uma coisa que ele não gosta, né? É administrativo, às vezes uma coisa política, ele não quer, a imagem dele, então ele não quer. Então hoje mudou muito, gente, hoje realmente melhorou bastante a transparência com esse negócio da coisa pública. Então, conhecer, examinar e criticar o andamento de gastos e receitas do setor público, a execução do orçamento e a fidelidade às metas fiscais não é só um exercício de análise contábil. Antes de tudo, é um direito do cidadão. Então, vocês têm que ir atrás, vocês têm que cobrar para ver isso daqui. Então, pessoal, agradeço vocês aqui, estou aberto aqui para sugestões, perguntas, etc, etc, etc. Obrigado. O pessoal que estava dormindo também está batendo palma. Obrigado. Não, calma, primeiras perguntas, pô. Sorteio. Tem 4 perguntas. Quê? Não, porque eu vi as mãos levantadas. É quem tá com a mão levantada. Não, é quem tá com a mão Vai lá. Pessoal, deixa eu falar um negocinho aqui antes de terminar. Oi. Pode falar, desculpa. Eu ia falar o seguinte, ó, o Tribunal de Contas, antes de vocês fazerem as perguntas até, que eu sei que tem gente que está querendo ir embora, mas antes de eu abrir para perguntas, quero dizer o seguinte, o Tribunal de Contas, desde 2003, nós temos uma Escola de Contas do Tribunal, Escola de Contas do Tribunal. A Escola de Contas do Tribunal, ela tem cursos para os servidores públicos municipais, tá? Então, o servidor público municipal, ele pode fazer curso na escola. Você mesmo já fui fazer curso na escola.
Agora, o tribunal sempre abre para palestras, que nem, por exemplo, agora, dia 4, vai ter uma palestra a respeito de sistema de custos no setor público. Amanhã, dia 27, né? Amanhã, dia 27 e dia 28, vai ter um evento chamado Saúde para Todos, falando sobre parte bucal, sobre um monte de coisa. Quem tiver interesse, não fez a inscrição porque vai ser amanhã, vai no tribunal e participa. Tá? Pode ir no tribunal. E quem tiver interesse, entra na página do Tribunal de Contas do município e, quando tiver palestra, vocês podem se inscrever e participar das palestras lá. E tem algumas palestras lá disponibilizadas. Então, é interessante vocês conhecerem essas páginas. Então, as palestras que o tribunal faz, os seminários, é aberta a todo cidadão. Tá? Só o curso do tribunal, que hoje é para o servidor público, ou seja, melhor capacitar o servidor público para que ele exerça o melhor serviço junto à população. Agora, as palestras são abertas para todos. Tá joia, gente? Vai, continuando, desculpa. Gente, só para a gente tentar chegar num consenso, são 9:55 já. A gente está propondo abrir, no máximo, 5 questões. Por causa do tempo, vocês perguntaram durante toda a aula. Não, tudo bem. E ainda tem o sorteio do livro, Paulo. Eu acabei de pegar o microfone, Paulo. Vamos botar todas as perguntas, 1 minuto de fala, então. Pode ser? Então, tá bom. Vamos. Adilson Araújo. Foi embora? Mas é para ler o livro, hein? Todo mundo que chegou, a gente colocou. Mateus. Então, vamos para as questões? Então, vamos. Vai, Paulo. Vou pedir para você vir aqui na frente falar no microfone, Paulo. Lá na subprefeitura de Cidade Ademar e outros lugares, tem 2 viaturas para o Conselho Tutelar que estão lá apodrecendo. Por quê? Segundo o nosso prefeito, está esperando a contratação de motorista. Pelo que o senhor acabou de falar aí, eu entendi que o motorista não precisa ser de carreira pública. Por quê? Até o motorista que nos trouxe, ele é um contratado. Por que aquelas 2 viaturas precisam ser alguém contratado? Eu não entendi. Contratado não, é servidor público. Contratado um servidor público. Isso deve estar acontecendo em todas as outras subprefeituras. Deve ter 2 viaturas lá, para o weekend, né? Para o Conselho Tutelar. Estão lá, apodrecendo. De vez em quando eu vou trocar, fazer troca. Bom, como é que fica esse caso dessa contratação aí? Eles sempre falam para a gente, ó, esse motorista ele precisa ser como servidor público. Só chega um pouco mais. Deu. Não acontece assim. Faz todas as perguntas depois. Som. Rapidamente aqui, ó. Fazer Não, 5 vamos perguntas? fazer. Vai, pode falar. Eu queria saber se o Tribunal de Contas analisa os contratos com as organizações sociais, os contratos de gestão da prefeitura. Legal. E assim, se não Estão é saindo hora... fora da lei de responsabilidade. Não, ele falou da lei de responsabilidade. Porque, inclusive, dentro dessa lei de responsabilidade fiscal. E se não está na hora de fazer também uma nova revisão da lei de responsabilidade, já que tem municípios que só têm dinheiro de transferência e que esse quadro de pessoal, já que muitos cargos foram retirados da folha, quer dizer, não seria o caso de novos números para essa lei, a necessidade de uma revisão da lei. Entendi. O senhor e depois você.
Pode falar. Rapidamente, eu gostaria que, talvez eu tenha perdido por qualquer motivo, a sigla ARO, que significa? Primeira pergunta. Segunda, os conselheiros do TCM, de um modo geral, há denúncia de que não seguem aquilo que o técnico colocou. O conselheiro, não o técnico. O técnico diz uma coisa, o conselheiro aprova outra. Terceiro... Existe uma denúncia nesse sentido aí? Existe denúncia nesse sentido, do Ministério Público, inclusive. Controle social. A Lei 8.142, especialmente para a saúde, consta que toda unidade que receba dinheiro público, portanto, do Sistema Único de Saúde, tem que ter controle social. E, no caso do Estado de São Paulo, só existe uma unidade que tem conselho, que é o Hospital Mandaki. O restante, nenhuma existe. Uma outra, aí uma observação, essa foi a terceira pergunta. A observação. Hoje eu ouvi que o Brasil tem 200 milhões de habitantes aproximadamente, e temos 100 milhões de processos. Portanto, um processo para cada 2 pessoas. Podia ser distribuído os processos. Tá? Para cada um. Muito obrigado. Tá bom. Boa noite. Minha pergunta é sobre despesa de pessoal, né? Pela lei de responsabilidade fiscal, o executivo pode gastar até 54%, né? E o executivo gasta hoje atualmente 33%. O IPREM é mantido pelos ativos, não é? Mantém pelos servidores ativos. Pelos ativos. Então, gastando 33%, o IPREM praticamente não seria quebrado? Não quebraria o IPREM? Porque não seria mantido pelos ativos quando aumenta o número de aposentadorias e não repõe esse número de ativos? Tá. Eu acho que dá para explicar. Mais alguém? Ok, meu nome é José Raimundo, eu sou do Conselho de Campo Limpo e do CEPOP. O meu questionamento é o seguinte, é mais uma observação. Quando a Prefeitura gasta apenas 33%, ou 35% junto com o Poder Legislativo, na folha de pessoal, isso significa que, se ele aumentar para 50% ou 49%, que é onde acende a luz amarela, deixaremos de ter dinheiro para investimento, pois, dos 7 bilhões que serão investidos em 2015, apenas 3 bilhões é receita da Prefeitura, 4 bilhões é transferência do governo federal. Voluntário. Se ele aumentar o gasto, o custeio, deixará de ter dinheiro para fazer investimento. Portanto, nós não teremos novos corredores de ônibus, nós não teremos avenidas e outros, creche e outras coisas que precisam ser construídas. Então, quando a pessoa pede para aumentar, construir uma nova subprefeitura ou aumentar o custeio, ele está dizendo assim, eu não quero que invista, eu quero que tenha despesa de pessoal ou de custeio e não investimento. Só mais uma ali, aí a gente já volta. Gente, ninguém mais? Mas é que não... Vê se o senhor alcança. Já perguntar. Para informar os conselheiros. Tem uma palestra similar com relação aos gastos e empenhos das subprefeituras? O percentual que cabe às subprefeituras dentro do percentual geral. Se há no escopo uma planilha que possa ser apresentada aos conselheiros nas suas respectivas regiões. Bom, algumas perguntas aqui fugiram um pouquinho da lei de responsabilidade, mas eu vou tentar aqui, rapidamente, falar um pouquinho de cada coisa aqui. O que acontece é o seguinte, vamos começar ali pelo começo, ali que ele fez aquela pergunta sobre as ambulâncias, etc, etc, etc. O que acontece é o seguinte, quando você tem, dentro da administração, eu falei, você tem, por exemplo, cargo de motorista, não importa, vigilante, coletor de lixo, qualquer cargo dentro da administração pública, eu falei que a tendência da lei é terceirizar esses cargos, ou seja, ele fazer uma contratação dessas pessoas para não fazer mais concurso.
Mas a primeira coisa é a seguinte, é olhar dentro do quadro de pessoal se existe aquela carreira ou não. Precisa confirmar se existe aquela carreira ou não dentro do quadro daquela secretaria, porque cada secretaria tem o seu quadro de pessoal. A Câmara tem o quadro, a Prefeitura, o Tribunal tem um quadro, a Secretaria da Saúde tem um quadro, cada um tem o seu quadro, verificar se não existe. Se não existe dentro do quadro, nada impede que a Prefeitura faça uma contratação via licitação. Faça uma licitação e contrate esses motoristas aí, nada impede. Isso pode acontecer. Mas precisa o quê? Isso é um poder discricionário da administração. A gente, o Tribunal de Contas, não pode obrigar a Prefeitura, você tem que fazer isso. Não, é um poder discricionário. Ela faz se ela quiser. Assim como o concurso, ela faz se ela quiser. Mas o que é importante olhar? Dentro do quadro, se existe aquele cargo ou não. Se não existir, de certa forma, ele pode fazer a contratação, sim, sem problema nenhum. Isso é o que diz a lei. Você tinha feito a pergunta sobre a nova lei a lei de mudança da lei. Existe um projeto sobre a lei de responsabilidade fiscal tramitando no Congresso Nacional, que vocês podem dar uma olhadinha, que é o projeto 229 de 2009, que foi dado pelo Tasso Gereissati, que era senador e agora parece que conseguiu de novo, né? Parece que virou senador de novo. Que é chamado de Lei de Responsabilidade Orçamentária. É um projeto do Senado Federal. Esse projeto do Senado Federal, ele está pretendendo o quê? Atualizar a Lei de Responsabilidade Fiscal e, junto com a Lei de Responsabilidade, colocar a 4.320. E ele vai chamar Lei de Responsabilidade Orçamentária. É uma coisa mais moderna mesmo, já agregando as novas normas de contabilidade, atualizando a lei, já nos limites, etc, etc, etc. Então, existe esse tipo de coisa, assim, em andamento. A respeito dos gastos com o pessoal, o senhor falou bem, outras pessoas também falaram a respeito disso, os gastos de pessoal, eu estou trazendo a informação do quanto que a Prefeitura está gastando hoje com o pessoal. Ela pode chegar no limite de 54%. E sendo que o limite, que a gente chama de limite prudencial, prudente é até 49%, é o prudencial. Então, quer dizer, existe uma gordura em cima dos gastos com o pessoal? Existe. Agora, isso daí também é um poder discricionário do prefeito. Ele pode aumentar ou não o salário do funcionário, é ele que fala sobre isso. Agora, cabe a quem? Cabe ao cidadão analisar isso. Ou seja, é interessante que tenha um aumento? Eu acho que por isso que a transparência está mostrando o quanto tem e o quanto pode chegar. Então, aí não cabe a gente dizer, né, olha, tem que aumentar ou não tem que aumentar. Não, estou mostrando para vocês é que trabalham com os números. A gente tem a obrigação aqui, o dever de informar para vocês, eu estou informando para vocês. Agora, se vai aumentar ou não, se pode aumentar ou não, aí é uma outra questão, poder discricionário da administração. Vocês entenderam? Era isso sobre coisa, né? Contratos de gestão que você tinha falado? O tribunal fiscaliza. Os contratos com as OS, quem deve fiscalizar num primeiro momento, que inclusive consta no contrato, é a própria administração. Porque lá diz, quem está fazendo o contrato é a Prefeitura com a OS. Então, quem tem que fazer a fiscalização, no primeiro momento, é o setor que está contratando com a OS. Então, o que o tribunal faz? O papel do tribunal no primeiro momento, que é interessante saber isso daí. O tribunal verifica o seguinte, Prefeitura, você está fiscalizando a OS? A Prefeitura tem que mostrar que está fiscalizando. Agora, o tribunal pode ir lá fiscalizar? Pode, porque ela está pegando dinheiro público. Agora, se ela verifica que a Prefeitura está fiscalizando, que ela tem um bom controle sobre aquela fiscalização, eu acho que é isso que é o ideal. Porque a auditoria, ela não consegue abarcar 100% daquilo que acontece no município. Então, como é que nós trabalhamos? Auditoria por excelência, qualquer auditoria. Isso é auditoria mundial, qualquer tipo de auditoria. Ela trabalha por amostragem. Amostragem do quê? Dos fatos mais relevantes, dos fatos mais importantes, daqueles que merecem mais atenção. Agora, os outros também devem ser vistos? Deveriam, mas não dá para ver. Agora, quando tem uma denúncia específica sobre determinado caso, o tribunal vai lá e verifica. Então, as pessoas podem, o cidadão pode chegar e entrar com um pedido junto ao tribunal
falando assim, olha, está acontecendo isso, existe uma denúncia. O tribunal vai lá e investiga isso daí. Obrigado. Confere? É. Olha, não existe nada, mas eu acho que poderia pedir para a prefeitura, mas não tem nada que mande ter esse acesso ao contrato. Mas eu acho que, como tem transparência, poderia pedir. Não existe uma lei obrigando. O contrato, olha, se vocês olharem, olha, inclusive é o seguinte, gente, ó, um minuto só, se vocês pegarem e olharem lá na página da prefeitura, me parece que os contratos estão publicados. Fala, qual a outra pergunta? Foi do Tribunal de Contas, né? O ARO significa antecipação da receita orçamentária. Antecipação da receita orçamentária, que é o empréstimo de curto prazo, empréstimo de curto prazo. Sobre essa denúncia que o senhor fez aí, infelizmente, a gente não pode falar nada. Por quê? Qual é o papel do auditor? O papel do auditor é o papel do policial. O policial vai lá e prende o cara. Ó, pegamos esse cara fazendo isso. O policial pega e leva o cara lá para a delegacia. Entregou na delegacia, ele fez o papel dele. Agora, se o juiz vai lá e solta, o policial fica até nervoso, né? Pô, ele soltou o cara. Mas cada um faz o seu papel, cada um exerce a sua função. O auditor vai lá e tira a fotografia daquilo que está acontecendo. Por exemplo, olha, o contrato de gestão não está sendo bem fiscalizado, a prefeitura não está fazendo um bom trabalho, não sei o que lá. O tribunal, o conselheiro, o que ele vai fazer? Ele vai pedir o contraditório, que é pela Constituição Federal, artigo 5º, você tem que ter o contraditório, o direito à defesa. A prefeitura vai se defender. Aí ela vai se defender, ele vai sopesar aquilo que o auditor falou, com aquilo que a prefeitura falou e aquilo que ele entende. Aí ele vai dar o parecer dele. Agora, não cabe a mim, né? Falar, olha, está errado, está certo. É o parecer dele. Mas tudo que é feito, é o que eu falo para vocês, quando tem algum tipo de indicativo, é aberto ao Ministério Público, e o Ministério Público ele usa. Eu mesmo fui 3 vezes no Ministério Público depor, fui convidado lá, eles convidam a gente. Convidam por quê? Você faz um trabalho, que você tem fé pública, e você é obrigado a dizer lá o que você encontrou, por que você fez isso. Então, eu já fui lá 3 vezes. Em função desse tipo de coisa, entendeu? Mas o Ministério Público tem essa autonomia para estar fazendo isso daí. Então, a gente vai e fala aquele trabalho que nós fizemos. Na saúde, especificamente, no terceiro andar da secretaria, qualquer pessoa pode chegar e pedir o contrato. Aí. O contrato de gestão e lá está. Ótimo. Mais alguma coisa, gente, que eu deixei de responder? Então, muito obrigado a todos aí. Uma boa noite. Oi? Gente, quem trouxe a avaliação, pode deixar agora comigo, que amanhã a gente entrega aqui para o pessoal da escola. Sim, não, mas quem trouxe impresso e não deixou no início da aula? Só um informe, a próxima aula de segunda-feira não é aqui, é na Galeria Olido, às 19 horas, que vai ter oficina sobre os canais de atendimento e sobre o observatório de indicadores da cidade. Galeria Olido, hein, gente? Avisem. Ninguém vai aparecer aqui na Câmara. Só que a coordenadora lá do nosso Conselho Participativo Municipal não me deu o feedback. Não, tudo bem. Tá? Que é sobre a questão dos projetos. Da redefinição dos projetos. Mas fala para ela que amanhã, vamos ver se a gente consegue falar durante o dia, que a coordenadora ficou de me dar um posicionamento até amanhã. Tá. Não, amanhã provavelmente ela vai te ligar e você... Tá, fala para ela qualquer coisa, ligar no meu celular, que amanhã eu tô carregado.